aí de hamburgueria, conta que acabou fazendo xixi na roupa porque não foi liberado pela empresa para ir ao banheiro. Danado. O Ministério Público do Trabalho de Sergipe segue investigando esse caso. Lucas Medeiros, bom dia para você. Que história, né, Lucas? A gente fica besta de ainda presenciar esse tipo de coisa. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para você, bom dia, Mário, bom dia a todos. Retornando aqui no Manhã Cidade. Rapaz, um fato curioso, né? Uma situação totalmente desagradável que aconteceu em um shopping lá em Sergipe, né? A hamburgueria, tá? Emitiu uma nota, já lamentou toda a situação. Já a gente informa o que disse mais a hamburgueria. Agora um detalhe, ele não estava diretamente fazendo os hambúrgueres, né? Ele estava num quiosque de sobremesa, estava só, segundo o próprio funcionário, né? E disse que por ordem do gerente ele não poderia sair e acabou fazendo as necessidades, né, na roupa, ficando ali totalmente constrangido por conta dessa situação. A gente vai bater um papo agora, Renata, com o Tiago Lima, ele que é advogado trabalhista. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Numa situação como essa, o que é que o funcionário pode fazer, né, para evitar esse tipo de constrangimento? Muito bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte. Bem, nessa situação nós temos aí um fato lamentável e também temos que ter algumas nuances, saber se de fato isso era a orientação da empresa dele não tirar ou era a orientação do gerente. Como bem lançou a nota do fast food, ele lançou que não compactuava com isso e afastou os funcionários para averiguação. Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? De fato, é completamente proibido e é um abuso do empregador proibir o funcionário de ir ao sanitário, uma vez que isso fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, que é aquilo que a gente viu ali. O empregador é obrigado a dar uma condição de trabalho ao empregado. Então, naquele momento que você vê um funcionário que teve as suas necessidades feitas no próprio local de trabalho, a gente viu ali que, de fato, ele feriu a dignidade da pessoa dele e ele pode, inclusive, entrar com a rescisão indireta do seu contrato de trabalho por abuso do empregador. Exatamente por quê? Porque existe essa formalidade, essa proibição dele ir ao banheiro. Mas, como eu disse, pode ter sido o gerente ou pode ter sido a ordem da empresa. A empresa disse que não compactuava com isso. Porém, todos os gerentes, todos os funcionários também são prepostos da empresa. Então, a empresa ela responde automaticamente por tudo que o funcionário faz. Se em caso de ordem, né, tivesse sido uma ordem do gerente, o funcionário ele poderia fechar o quiosque, ter ido ao banheiro e depois retornar às atividades? Veja, o que é que acontece na prática? Vamos para a prática. Na prática, a gente sabe que todo mundo quer garantir o seu emprego. Essa ordem é uma ordem completamente ilegal de proibir ele de ir ao sanitário. Ele poderia ir, como ele falou, que se fosse, levaria uma advertência ou uma suspensão, que foi o que de fato aconteceu. Inclusive, o fato se torna mais grave porque após ele se urinar, ele ainda foi suspenso pelo gerente. Então, assim, a gente vê que houve um abuso praticamente aí duplo. Além de não deixar ele ir ao banheiro, ele ainda foi suspenso porque fez aquilo porque não se aguentou. Então, é uma ordem ilegal. Ele poderia, sim, teoricamente ir, mas provavelmente, pelo que ele falou, ele levaria advertência. Agora, se ele não está aguentando, óbvio que ele tem que parar e ir ao banheiro. Nas redes sociais ele também afirmou que tinha tomado uma advertência por ter saído no horário, né? Ele acabou não esperando o outro funcionário chegar para render ele e saiu no horário que era de 4 horas e 40 minutos, né? 4 da tarde e 40. Tá correto? Ele pode sair sem esperar a rendição? Vamos lá. Aí tem que ver se ele saiu do trabalho e deixou e abandonou o ambiente de trabalho ou ele saiu do trabalho para ir ao banheiro. São duas situações completamente diferentes, tá? Então, o que é que acontece? Se o trabalho dele, ele está lá e vem um rendeiro, ele tem que aguardar o rendeiro chegar. Se passar algum tempo, ele tem que comunicar ao seu chefe imediato para que se tome alguma providência. Ele não poderia simplesmente, porque, olha, são 10 minutos, meu rendeiro não chegou, vou abandonar e ir embora e fazer tudo. Não, ele primeiro tem que aguardar um pouco, comunique o seu chefe para ver o que se pode fazer ou não, para ver se ele vai continuar ou se vão mandar um rendeiro. Agora, se for na questão dele parar e fazer suas necessidades, sim, ele poderia parar lá e fazer suas necessidades e voltar.
Pela lei, quem trabalha entre 4 e 6 horas tem direito a 15 minutos de intervalo, não é isso? Ele pode usar esses 15 minutos para ir ao banheiro? Pode, mas não necessariamente esse intervalo dele é para ele ir ao banheiro. Se ele sentir a necessidade de ir antes do intervalo dele, porque o intervalo é para alimentação. Então, a alimentação é fazer também as necessidades. Agora, óbvio, se ele estiver precisando ir ao banheiro, não se pode tirar o direito dele de ir ao banheiro por um suposto abuso, entendeu? E ele pode sim, fora do intervalo dele, como você bem falou, de 4 às 6 ele tem 15 minutos, 4 às 6 horas, a partir das 6 horas é obrigatório 1 hora, fora desse intervalo, ele ir sim ao banheiro, independentemente do horário de intervalo dele. A empresa, ela pode acabar sendo punida e pagar uma indenização ao funcionário? Sim, e nesse caso em específico, que ocorreu em Sergipe, tanto ela pode ser condenada na esfera individual, se o funcionário comprovar na justiça tudo aquilo que ele alegou, tá? Porque a gente tem que ver, porque são provas, aquilo a gente tem um vídeo, mas se de fato tudo ocorreu como ele falou, de fato eu entendo que ali cabe sim uma indenização, como também o Ministério Público do Trabalho está investigando a rede de fast food para saber se isso for uma prática, aí sim ele vai pedir um dano moral coletivo pela coletividade, porque está ferindo a dignidade da pessoa humana de vários outros funcionários, não só desse. Se ele falou isso, provavelmente outros também estão passando por isso, e como eu disse, a gente tem que ver se isso foi uma ordem diretamente da rede de fast food ou foi uma ordem que tinha, sim, do seu gerente. Perfeito. A gente conversou aqui com o Tiago Lima, ele que é advogado trabalhista. Renata, Mário, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade, né? Em nota, a rede de hamburguerias lamentou o ocorrido e afirmou que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas, tá? A situação aconteceu em um shopping localizado em Sergipe, mais precisamente em Aracaju, tá? A hamburgueria reforçou ainda que não tolera qualquer tipo de falta de respeito, informou que as pessoas envolvidas foram afastadas enquanto estão apurando todas as informações, e claro que também informou que está prestando todo o apoio e acompanhamento ao colaborador que sofreu, né? Teve esse constrangimento no último dia 18 de maio, tá? E a rede fast food ainda, né, diz que tem na cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não vai deixar de tomar as medidas cabíveis. Então, uma situação delicada que chamou a atenção, repercutiu no Brasil todo, né, e que liga o sinal de alerta, né, para que outros casos como esse não voltem a acontecer. E vale ressaltar que já aconteceu aqui também no estado de Pernambuco, com uma empresa em Recife, do mesmo jeito, e a empresa foi penalizada. Empresa de fast food também? Não, foi telemarketing. Então, já é algo que vem sendo recorrente, né? Então, olha só, para a empresa funcionar bem, doutor Tiago, não sei se o senhor concorda comigo, o funcionário tem que estar bem. Então, se ele não está bem, se ele está passando por constrangimentos como esse, acaba que a empresa também não vai, né, dar passos largos como ela imagina. Exatamente, a gente tem que lembrar sempre que a empresa também depende do funcionário, então assim, quando o funcionário está bem, a empresa só tende a crescer. Então, tratar bem o funcionário é questão essencial para um empregador. Perfeito. Obrigado, doutor Tiago. Eu volto com vocês. Lucas, aproveita, doutor Tiago, aí só para tirar uma última dúvida, né? A empresa diz que não compactua com esse tipo de coisa e ela também não ia emitir uma nota dizendo que é isso mesmo, para todo mundo fazer xixi nas calças. Ela não dá para uma nota dizer isso. Mas aí os funcionários, no caso o gerente, né, o supervisor lá da área e o funcionário mesmo, foram afastados para que isso seja investigado direitinho. Porque pode haver aí uma confusão entre esses dois funcionários da empresa, né, doutor Tiago? Porque... Oi, pode falar. Isso, Renato. Como eu bem falei, é o seguinte, o funcionário que deu a ordem, o superior dele, que deu a ordem dele não tirar o intervalo, ele é preposto da empresa, ou seja, está a serviço da empresa. A empresa ela vai responder de qualquer forma, de alguma modalidade, sendo a mais grave ou não. Então, isso serve o quê? Ela tomou uma atitude, mas não quer dizer que ela não vai ser penalizada. Então, ela vai demonstrar que, olha, o funcionário fez isso, mas independente disso, a gente chama isso de responsabilidade objetiva. Independente de qualquer coisa, ela tem culpa.
entendeu? Por quê? Porque é ela que treina os funcionários, elas que fazem tudo. Então, tudo que um funcionário faz dentro da empresa e repercute, isso a gente está falando do gerente para baixo, ela também é responsável. Então, mesmo ela lançando a nota, ela pode e deverá ser responsabilizada por esse episódio para que não aconteça mais. Provavelmente, o que vem a acontecer é o Ministério Público oferecer um TAC para que isso não ocorra mais e, caso ela descumpra mais algumas coisas, se aplicar a multa. Ou então, se o Ministério Público verificar que isso é uma prática corriqueira e era também vamos botar assim, uma obrigação de que o gerente travasse eles de ir ao banheiro, pode sim também gerar o dano moral coletivo e aí o Ministério Público do Trabalho entrar com ação civil pública requerendo a indenização por dano morais coletivos. Perfeito. Renata? Perfeito. Isso serve para as empresas também ficarem de olho nas pessoas que têm esses cargos de liderança, né? Porque você não compactua com aquilo, lógico que aquilo não está dentro de missão de empresa nenhuma. E também você não pode, tá entregue lá o meu supervisor, então tudo que ele fizer, a empresa vai ser responsabilizada porque aquilo aconteceu dentro do espaço da empresa. Então, isso precisa ser observado, não é porque existe um cargo de liderança que a pessoa é totalmente, você confia ali cegamente. Você tem que estar observando também, porque no fim das contas, como o doutor Tiago bem falou, a empresa vai ser responsabilizada. Obrigada, Lucas, um abraço, doutor Tiago. E obrigado.